E aí, veteranos? Bem-vindos a mais um episódio de Desvendando Cartucho, e hoje é um muito especial. Hoje vamos ver uma das sagas mais lendárias e únicas que mudou a empresa dos games para sempre. Uma saga que se iniciou nos anos 80, se consolidou extremamente na época dos anos 90 e por um tempo deu uma sumida. Mas em 2026 ele finalmente está de volta em seu game mais recente, que seria o Donkey Kong Bonanza. Mas hoje nós veremos como tudo isso começou de verdade. Como não só a franquia Donkey Kong se iniciou no mundo dos jogos, mas como a Nintendo se iniciou no mundo dos jogos. É uma história bastante curiosa, bastante gente conhece, mas como eu vou ter que falar disso no canal mais cedo ou mais tarde, e já que eu tô falando de Donkey Kong mesmo, não tem como começar esse vídeo sem contar a história de como tudo isso foi criado. Então vamos voltar para 1982 para descobrir como que isso começou de verdade. Antes da Nintendo entrar pro mundo dos games, ela costumava produzir um jogo de cartas chamado Hanafuda, que eu não tenho ideia de como se joga, então se bater curiosidade, dá uma pesquisada aí. Mas aí chegou o final dos anos 70 e os arcades estavam dominando geral no mercado, então a Nintendo não queria ficar muito para trás e resolveu lançar seu próprio jogo, que eles chamaram de Radarscope, que era basicamente uma cópia de Space Invaders, que era outro game das antigas que fazia mais sucesso naquela época. E aí o pessoal deu uma reclamada, disse que não era tão revolucionário, preferia o próprio Space Invaders, né, do que o Radarscope, que acabou caindo no esquecimento bem rápido. Então o presidente da Nintendo, que descansa em paz, deu a chance para um tal de Shigeru Miyamoto, um carinha aí, que acho que era desenhista, talvez, tô por fora. Ninguém é muito importante, sabe? Só o criador de muitas franquias famosas da Nintendo. E a ideia inicial do Miyamoto era fazer um jogo do Popeye, o marinheiro, comedor de espinafre, desenho clássico. Pra quem não lembra, ou pros mais jovens que nunca assistiram ou não conhecem, eu vou deixar um episódio aleatório de Popeye aí na descrição. Só que como a Nintendo não tinha moral nenhuma naquela época, eles não conseguiram os direitos do Popeye para produzir o jogo, e aí o Miyamoto criou outros personagens por cima, mudando um pouco o enredo do jogo, e acabou se tornando o Donkey Kong que a gente conhece hoje em dia. Logo de cara ele acabou criando dois ícones da Nintendo que fazem sucesso até os dias atuais da empresa, que é o próprio Donkey Kong e o Super Mario, que na época era chamado de Jumpman, ou Bigodudo, enquanto o DK era chamado de Donkey Kong mesmo, que significa gorila burro, o que acabou gerando um processo por parte da Universal na época, porque alegava que era uma cópia do King Kong. Mas aí um dos advogados da Nintendo conseguiu, né, ajudar a vencer o processo. Inclusive esse mesmo advogado se chamava John Kirby, que mais tarde serviu de inspiração para o nome do personagem Kirby, que é outra franquia de sucesso da Nintendo. Então esses se tornaram os personagens principais do jogo: Jumpman, que ficou no lugar do Popeye, e a Pauline, que ficou no lugar do Olivia. E também o Donkey Kong, né, que ficou no lugar do Brutus. Quanto a gameplay, era bem simples, porém muito original e muito revolucionário para a época, sendo considerado um dos primeiros jogos de plataforma da história. Basicamente, a história era que o Donkey Kong sequestrava a donzela, aí levava para o alto de umas vigas, e aí o Jumpman tinha que ir subindo as escadas, pegar uns martelos e saltar sobre os barris que o Donkey Kong ficava jogando, né, no jogador. E o objetivo era você ir subindo e subindo cada vez mais até chegar no topo e salvar a donzela. No total eram 4 níveis, que aí vocês iam subindo cada vez mais alto, até que no último o Donkey Kong caía lá de cima e o Jumpman conseguia salvar a Pauline. Daí o jogo se repetia e você tinha que fazer tudo de novo até acumular o máximo de pontos que você conseguia. Porque na época, né, pontos significavam muita coisa. Daí o jogo acabou virando um grandiosíssimo sucesso naquela época, arrecadou muita grana para a Nintendo, deixando a empresa, né, bastante contente com o resultado.
e o Miyamoto ganhou carta branca para fazer novas sequências. Mas antes de eu comentar sobre elas, vale ressaltar que esse jogo também ganhou várias versões, né, para os consoles da época, e uma versão para Game Boy, que inclusive é muito boa, é como se fosse um remake praticamente, que teve 100 níveis novos e bastante novas mecânicas, uma gameplay mais atualizada e tudo mais. Eu recomendo bastante que vocês joguem essa versão, já que além do básico do jogo original, o Jumpman também pode fazer outros tipos de salto, ele pode interagir com o cenário de outras maneiras também, ele pode soltar um martelo se quiser, tipo, não precisa ficar aquela animação inteira, né, para poder destruir os barris. E também tem várias outras mecânicas, vários outros conteúdos extras que vale muito a pena para quem é fã do jogo original, tanto do jogo original quanto dos personagens em si. No ano seguinte, depois do Donkey Kong original, foi lançado Donkey Kong Jr. também para arcade e acabou se tornando um outro sucesso considerável. Dessa vez a história e a gameplay era totalmente diferenciável. Você controlava o Donkey Kong Jr. como protagonista, que tinha que salvar o seu pai, né, no caso o Donkey Kong, do Jumpman. Exatamente, agora o Jumpman era o vilão do jogo e você controlava o filho do Donkey Kong para tentar salvar o seu pai. Meus jovens, acho que muitos de vocês não sabiam, né, mas realmente o Mario já foi um vilão um dia, quem diria, né? Mas agora quanto ao gameplay desse jogo, agora em vez de você subir sobre plataformas, escadas e pular sobre barris, você tinha que se pendurar esse pós e desviar dos animais que o Jumpman ficava soltando em você. E eram dos mais variados tipos. Inclusive, você dava para se defender em algumas fases jogando umas frutas em cima deles, ou simplesmente desviando, né, e passando direto. O objetivo mais uma vez era tentar chegar ao topo e pegar a chave que libertava o Donkey Kong da gaiola. Novamente também eram 4 fases que se repetiam depois que você zerava uma vez. E aí iam acumulando pontos, né, até onde você conseguisse ir. O jogo mais uma vez fez um sucesso bastante considerável, então obviamente lançaram uma continuação não muito tempo depois. Em 1993 era lançado Donkey Kong 3 também para os arcades e outras plataformas como o Nintendinho. E dessa vez eles mudaram bastante tanto o foco da gameplay quanto a história em si, o que não agradou muita gente. No jogo você controla um detetizador chamado Stanley, que cuidava muito bem de suas plantas, né, com muito carinho. E o filho da mãe do Donkey Kong entrou na estufa do cara e começa a cutucar ali umas colmeias, uns bagulho desse tipo, pra atacar uns insetos, sei lá, porque ele tava com falta do que fazer. E daí você tem que controlar o Stanley, né, atirar nos insetos pra impedir que eles roubem as flores. E ao mesmo tempo você tem que tirar na bunda do Donkey Kong até ele cair lá de cima. O jogo dessa vez não agradou um público, não foi um sucesso como os 2 primeiros jogos. E por conta disso o Donkey Kong acabou não aparecendo em novos jogos, né, mais para aquela época. Aparecendo pouquíssimas vezes em jogos não muito importantes e chamativos, como um jogo de hóquei e também um jogo de equilíbrio, ambos lançados para Game Watch, assim como também um jogo educativo de matemática do Donkey Kong Jr., que também não fez muito sucesso. Eis que em 1994 chega o lendário Donkey Kong Country para Super Nintendo. Depois que a Nintendo começou a fazer uma parceria com a Hardware, eles estavam disponibilizando um dos personagens dele para que a Harry pudesse fazer, né, algum jogo por cima, usando um dos personagens da Nintendo. E como o Donkey Kong já não era usado há muito tempo, já que o Mario e o Link de Zelda estavam fazendo muito mais sucesso, eles não tinham nada a perder, então resolveram deixar nas mãos da Rare para ver o que a empresa conseguia fazer. E o resultado não podia ter sido melhor. Essa mesma empresa que mais tarde nos traria o lendário Banjo-Kazooie e o polêmico Conker's Bad Fur Day, que eu pretendo fazer vídeo em breve. Mas aqui em Donkey Kong Country eles conseguiram realmente fazer um milagre da engenharia.
O lance é o seguinte, eles faziam modelos 3D dos personagens e depois tiravam prints para transformar em sprites. Uma técnica muito incrível para a época que eles chamaram de gráficos pré-renderizados. A mesma coisa que usaram para fazer os efeitos de Mortal Kombat e Killer Instinct. Donkey Kong chegou em 1994 para o Super Nintendo em grande estilo, sendo um jogo com gráficos lindíssimos e uma jogabilidade muito divertida e variada. Na história, o vilão King K. Rool roubou o maior tesouro dos Kongs, que no caso são bananas, né? E daí o Donkey Kong mais o Diddy, que é o seu sobrinho, e mais uns amigos animais que eles podem montar, vão atrás dos Kremlins e do K. Rool para tentar recuperar todas as bananas. Donkey Kong mais uma vez tinha revolucionado em muitos sentidos assim que foi lançado. Era um absurdo acreditar que isso estava rodando no Super Nintendo naquela época e meio que até hoje parece impressionante. E além de gráficos lindos, da jogabilidade divertida, dos chefes criativos, da variedade incrível de inimigos, o jogo também continha uma trilha sonora pra lá de fantástica, composta pelo incrível compositor David Wise. A trilha sonora de Donkey Kong é uma obra de arte à parte e outro milagre da engenharia, digamos assim, porque além de muito bem feitas, cativantes e que casam muito bem com os cenários, o ambiente, com os inimigos ao redor, e para dar aquela atmosfera de aventura e daquilo que você está vivenciando no momento, ela foi basicamente uma obra-prima e que, por incrível que pareça, coube no cartuchinho do Super Nintendo, que tinha tão pouca memória, mesmo assim conseguiu se destacar e ter muito destaque. Não tem mais o que dizer, cara, esse jogo é simplesmente fantástico. Se você nunca deu uma chance, por favor, jogue. Passe, pra quem tá conhecendo agora, eu recomendo muito que vocês joguem esse jogo, de verdade. Ele recebeu notas altíssimas no IMDb e ainda por cima gerou várias continuações. Mas isso vocês só vão descobrir no próximo vídeo que eu vou fazer dessa saga, já que esse vídeo tá ficando enorme. Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham gostado de relembrar ou de conhecer essa franquia incrível. Os links para as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição ou na tela do vídeo. Então é isso, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.